Pronto, agora sim. Então, sejam bem-vindos a mais um Open Class, tá? Então, nessa noite a gente vai trabalhar um pouco sobre o preenchimento do termo de convênio e termo de compromisso, tá? E alguns erros que estão ocorrendo dentro do preenchimento da proposta, né? De como está sendo elaborada a proposta, e às vezes é problema do sistema, às vezes é problema, né, na hora de preencher. Então, a gente já vai fazer essa correção, tá bom? Então vamos lá, então vou compartilhar, vou abrir aqui o termo de compromisso para a gente já iniciar com o termo de compromisso aqui. Então, compartilhando aqui. Ó. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim, Tá. sim. Então aqui, primeira coisa que a gente precisa saber sobre o termo de compromisso, tá? O termo de compromisso, ele é modular, então a gente precisa respeitar isso. Nós estamos trabalhando, né, junto com o setor de estágio, para tentar agilizar um pouco esse início do termo de compromisso, da assinatura. Então, vocês perceberam que neste módulo, nós tivemos um tempo a mais ali, antes do início do módulo, para poder iniciar, recolher as assinaturas para o termo de compromisso. Então, o que a gente precisa, né, fazer para que a gente tenha uma celeridade nesse processo? Nós precisamos, né, assim que nós tivermos recolhido esse termo, né, estiver disponível esse termo de compromisso, já realizar o preenchimento e encaminhar. Então, assim, como que está sendo realizado? Às vezes o supervisor, né, é quem preenche, então às vezes o risco de erro é mínimo, tá? Mas na maioria dos casos, alguns supervisores disponibilizam para que o aluno preencha, já que tem essa facilidade ali com o campo, ele já está em contato com o campo, então fica mais fácil para o aluno. Porém, nós precisamos que esse processo seja realizado, tá, de forma minuciosa, cuidadosa, e que o supervisor tenha, né, esse contato com o aluno, né, verifique antes, né, de recolher a assinatura, tá certo? Então, aqui que nós vamos precisar entender do processo de preenchimento do termo de compromisso. O nome da concedente, tá? Então, você só vai substituir aqui o nome da concedente. Então, se o meu termo de convênio é com uma prefeitura, mas quem vai, né, o local onde o aluno vai estagiar é um CRAS ou um CRES, eu posso, né, no termo de compromisso, colocar aqui o CRES. Porém, tá, o que houve de erro em alguns processos, né, que acabaram retornando o CNPJ. O CNPJ, ele precisa ser o mesmo do concedente, tá certo? Então, mesmo se você colocou lá o CNPJ da prefeitura, né, no seu termo de compromisso, mesmo que você coloque o CRAS ou CRES, o CNPJ tem que ser o mesmo, tá bom? Então, é importante que vocês tenham atenção na hora de inserir o CNPJ. Não errar na hora de colocar o CNPJ, tá certo? Na hora que vocês for inserir aqui o número do CNPJ, informar certinho, olha, verificar se é o mesmo CNPJ. Lembrando, tá? O convênio ele é realizado entre CNPJ, portanto, o CNPJ da instituição, Unicesumar, com o CNPJ da concedente, no caso, uma prefeitura ou uma instituição social. Então, nesse caso, a relação, né, o do contrato, o do compromisso, é realizado entre CNPJ. Por isso é importante a gente destacar aqui que deve ser o mesmo CNPJ do termo de convênio realizado aqui, inserido aqui no termo de compromisso, tá bom? Então, você vai colocar aqui o CNPJ, certo? Da instituição, e a sede, né? Você vai colocar o endereço, né, do local, inserir aqui o endereço do local de campo, a cidade, tá? No qual é esse campo, as informações, estado, tudo certinho,
do qual o aluno vai realizar, né, o estágio. Aqui é representado pelo, tá? Inserir o cargo, função do representante do campo de estágio. Nós estamos falando de termo de compromisso. Termo de compromisso, qual é a abertura? É a possibilidade de inserir ou um gestor da ferramenta, ou um coordenador, ou ou o assistente social técnico ali, que vai supervisionar o aluno, tá certo? Então, essa é a nossa orientação do setor de estágio referente a esse preenchimento. Então, o que é importante você lembrar, se eu coloquei aqui como representante a coordenadora, né, então eu coloquei aqui a representante, né, do campo, a coordenadora Maria José. Então eu coloquei aqui o nome dela, então eu vou, né, solicitar as informações dela, colocar as informações dela aqui, e quem vai assinar deve ser a Maria José, ao qual eu já sinalizei aqui na frente, né, como representante do campo, tá certo? Então, eu não posso colocar aqui representante legal, prefeito, né, José de Abreu, e quem assina é o secretário José de Abreu, tá certo? Então, assim, eu preciso, né, que a pessoa que eu sinalizei ali como representante seja a pessoa que assine lá embaixo, ok? Isso precisa ficar claro. Então, dentro do termo de compromisso, eu vou poder tanto utilizar o ou um coordenador, ou um gestor, ou o próprio assistente social, porque daí esse processo vai ser muito mais simples, tá certo? Muito mais prático ali na hora de inserir. Então, não se esqueça de só preencher as informações aqui, estão em amarelo, tá bom? Então, ó, inserir o campo. Aqui, as informações do estagiário. Então, vou inserir o nome completo do estagiário, tá? Inserir aqui a matrícula, ou seja, o RA do estagiário e o RG do estudante e CPF do estudante, data de nascimento, a série, né, o período em qual está matriculado e colocar as informações, né, dele de residência, inserir todas as informações aqui solicitadas. O que eu preciso que vocês se atenham, tá? Aqui, matriculado na disciplina, aí inserir o nome da disciplina. Por isso é tão importante, né, nós primeiro verificarmos o qual disciplina ele está matriculado. Se ele está matriculado em uma disciplina ou se ele estiver matriculado em duas disciplinas. No caso, se ele estiver matriculado em duas, então eu vou ter que fazer 2 termos de compromisso. E se for apenas uma disciplina, eu vou fazer apenas um termo de compromisso. O mais importante, inserir aqui a disciplina. Então, se ele está matriculado em políticas públicas e terceiro setor, então eu vou colocar aqui, preencher as mesmas informações, só que só alterar aqui uma para políticas públicas e depois a informação para terceiro setor, ok? Supervisor de campo, então, o nome, inserir CPF. Nós tivemos alguns problemas no módulo 53 e agora no início do 54, referente ao CPF do supervisor. Por quê? Quando a gente vai inserir esse CPF lá no cadastro, tá? O cadastro ele vai identificar se esse CPF é válido ou não. Ou seja, ele está faltando algum número ou se tem algum número invertido que acaba invalidando o CPF, tá bom? Então a gente precisa ter esse cuidado, ok? Então, o CPF do supervisor e o e-mail do supervisor de campo. Vamos para a cláusula 2. Então, ó, não precisa alterar nada, não precisa mexer em nada, apenas preciso que vocês preencham com essas informações, tá? Aqui, estágio. Eu aconselho, tá, de praxe, sempre colocar início e final do módulo. Por quê? Isso significa que o aluno terá como opção ali o início e o final do módulo para realizar esse estágio. Então, por exemplo, aqui nós temos até o dia 23/9 a 30/11. Eu vou colocar aqui 23/9 e 30/11. E vou incluir, né, o nome do local no qual o aluno vai realizar o estágio, tá certo? Então, apenas isso. Incluir qual vai ser o local. Vai ser no CRAS?
vai ser no CRES, vai ser no lar, né, de idosos, ou vai ser, né, num outro local, num MAPAI, enfim, vou colocar aqui, inserir o nome do local onde o aluno vai estagiar, tá certo? Mas o principal aqui da cláusula 2, tá, é sempre colocar o início do módulo e final do módulo, ou seja, é só copiar aqui a data que está aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo que o módulo está aqui, ó, sinalizados, módulo 54, 23/9 a 31, a 30/11/2024. Ou seja, já escrito todos os TCE, já vem escrito a data de início e final do módulo. Apenas copie, tá bom? Por que nós fazemos isso? Porque eu vou ter, né, dar opção para esse aluno do início ao final do módulo para que ele consiga realizar o estágio, tá certo? Então, aqui, vou só sinalizar e recolher a assinatura aqui do meu termo de compromisso e a assinatura do estagiário. Não esquecer, tá bom? A assinatura do estagiário, assim que preencher, o estagiário já assina e a concedente também, né, já assina, ok? Alguma dúvida referente ao preenchimento do TCE? Alguém teve alguma dúvida? Teve algum problema no preenchimento que gostaria de sinalizar? Ou todo mundo fez tudo certinho no preenchimento TCE, foi tudo ok? Oi, Juliana, Fabiana, pode falar. é a Amélia, pode ser? Ah, oi, Amélia, tudo bem? Foi. Sempre teve problema com os meus alunos no representante legal. Eu achava no início que era o representante legal que estava no termo de convênio, por exemplo, que seria o prefeito. Então, Certo. agora, o representante legal da instituição que ela está fazendo, por exemplo, o CRAS, é o nome do coordenador, ou do supervisor, ou do assistente social, é isso? Isso. Só que, Amélia, Ah, é que, por exemplo, assim, no termo de compromisso, a gente deu essa opção, né? Foi ah, aberto pelo setor de estágio a opção de ter, além do representante legal, claro, o prefeito ali como representante do CNPJ, ah, a ter a possibilidade de um coordenador, de um gestor, né? Ou até do assistente social na ah, assinatura desse documento. Então, abriu mais opção para dar celeridade a esse documento, tá, tá. Então, entendeu? tá, Então, eu só temos entendi. mais opções. O que a gente precisa sinalizar é que o profissional que eu sinalizei como responsável legal ali no termo de compromisso, necessariamente precisa que seja ele quem assine lá embaixo, tá bom? Tá bom. Então, É só combinado. essa questão aí. Ficou mais fácil assim. Fica. Então, assim, a gente já tem essa prática já há algum tempo, tá? Aham, Mas é bom a gente já ir alinhando essas informações. Oi, ok. Fabiana, você tem alguma contribuição? Oi, tá conseguindo me ouvir? Ouvir agora? Agora sim. Ai, desculpa, estava com fone, não me dei por conta, perdão. Sem Nós problema. conseguimos fazer o convênio com a Prefeitura de Pelotas, tá? Desde que eu entrei na supervisão, estava uma dificuldade e agora a gente conseguiu, tá? Mas o que que acontece? Como é um ano de eleição, né? Vai trocar o prefeito. Tem que, no caso, ter uma nova assinatura ali, tem que fazer um novo documento ou não precisa? Para o módulo 54 não será necessário, porque ainda é o prefeito anterior, né? Tá. Aí, para o novo ano, né, no qual assumirá novo prefeito, aí precisa fazer essa atualização do Tá, convênio. na verdade, assim, ó, o convênio foi feito, pelo polo, tá, para todos os cursos, não foi, assim, exclusivo para o serviço social, mas mesmo assim é assim que funciona. É, precisa ser atualizado, porque já tem um novo responsável legal, né?
Tá, Esse vai ser tá. um ano de muita atualização. Sim, sim, sim. E tu perguntou se teve algum problema do TCE, tá? Eu até estou conversando em particular com a Daniele, foi um erro meu, tá? Eu, na hora de digitalizar um documento de uma estagiária, eu coloquei a folha incorreta com a assinatura. Então, assim, ó, tem alguma forma mais rápida de falar com o setor de estágio? Não, só porque o documento foi aprovado, né? A Daniele, a gente está conversando sobre isso, assim, né, em particular, mas eu estou bem preocupada, porque não estão me dando retorno, eu queria trocar para deixar o documento Ah, certinho. se eu não me engano, acho que você já mencionou comigo alguma situação parecida, que Sim, era uma de uma aluna, da assinatura da aluna, né? isso é. Ah, sim. Mas como a aluna já tem a documentação aprovada, tá? Quanto a isso, tranquila, tá? A gente só vai solicitar esse ajuste, né? Mas a Tá. aluna já está liberada para campo, Sim, sim, não, porque não, ela está em o erro campo. não É. foi da aluna. Aí a questão Não, foi do setor de estágio, né? É que daí o não, erro, né, foi a questão do setor de estágio. Então aí pode ficar tranquilo que a aluna não será prejudicada. Mas tá isso aí bem. é só uma questão de você encaminhar para ele sem pressa. A gente tem até o final do módulo para estar regularizando isso aí, tá bom? Mas Tá. fique tranquilo, em paz quanto a isso. E o setor de estágio, assim que você mandar, solicitar lá, né? Você não vai solicitar a rescisão, mas assim a troca do TCE, né? Tá, na verdade, até eu achei que eu tivesse solicitado a rescisão, mas aí eu tô conversando com a Daniele da possibilidade da gente só trocar o documento, né, para não precisar Isso. Para não precisar tarefa lá fazer a com ela. rescisão. É, Isso. mas então tá, era isso, obrigada. Nada, obrigado pela sua contribuição. Mais alguém teve algum problema, sinalizou dificuldade com o termo de compromisso? Quanto ao termo de compromisso, então, tranquilo preenchimento. Então, assim, só frisando a questão da data, gente. É somente copiar a data do módulo. Simples assim. Não precisa inventar, mas meu aluno falou que só vai poder fazer o estágio dentro do mês, por exemplo, do mês 10 ao mês, até o final do mês 10. Então, do início do mês 10 ao final do mês 10. Independente, coloque a data de início e final do módulo no termo de compromisso. Isso vai evitar muita dor de cabeça. Isso principalmente quando for elaborar a proposta lá no portal Valoriza, tá certo? E isso vai auxiliar demais nesse processo de aprovação, ok? Então, se vocês coloquem essa data aí, né, de início e final do módulo, já evitamos muitos problemas. Deixa eu ver aqui se teve alguém. O aluno irá cursar 2 disciplinas, né, como eu já disse, será um TCE para cada disciplina? Sim, tá, Cíntia? É um TCE para cada disciplina, ok? Então, se ela vai ter 2 disciplinas, é um TCE para cada disciplina. Caso, né, não haja um termo de convênio, vocês verificam, eu achei que tivesse um termo de convênio, mas não tem. Mas está sinalizado que tem um termo de convênio, porém, no serviço social diz que não tem, tá? Então, é preciso ter atenção quando vocês tiverem, né, campo no qual vocês não abriram e ainda não tenham certeza de que há um termo de convênio. O que acontece? Como a Fabiana sinalizou, pode haver que o polo, né, tenha realizado esse termo de convênio, né, esse termo de convênio para alguns cursos. E esse local apenas sinalizou: eu quero somente o curso de nutrição, os cursos da saúde, ou só o curso de pedagogia ou licenciatura, tá certo? Então ele pode ter sinalizado alguns cursos, e isso a concedente tem total liberdade para realizar. Por isso que o nosso termo de compromisso, ele vem lá para todo, o termo de convênio, vem lá para todos os cursos. Assim, nós englobamos todos os cursos, sem, né, sinalizar. Então, quanto mais a gente fazer convênio com o nosso termo de compromisso, melhor. Que daí a gente fica mais tranquilo e acaba auxiliando, né, dentro do polo nessas situações. Então, pode haver, tá? Então, situações em que o termo de convênio, né, o local pode ter termo de convênio, né, com a instituição, porém não está englobado o curso de serviço social, tá? Isso é possível. Então, se vocês não fizeram esse termo de convênio, pode haver essa possibilidade. Então, vocês precisam verificar essas situações, tá bom? Que daí, quando vocês forem encaminhar a proposta,
o setor de estágio vai sinalizar: olha, esse local não possui termo de convênio. Então, pode ser que esse local não tenha termo de convênio para o serviço social, mas tenha termo de convênio, né, para outros cursos, tá certo? Outra situação que pode ocorrer com termo de convênio, tá? Que é preciso a gente deixar bem claro. Há situações em que o termo de convênio, tá? Ele possa ter sido feito em nome de uma secretaria, mas o CNPJ é da prefeitura, só que na hora de inserir a, a proposta lá no portal, a pessoa foi lá e colocou como secretaria, por exemplo, de esportes, que é o mais comum, né? Eles colocam lá Secretaria de Esporte e colocam o CNPJ da prefeitura. Quando outros cursos vai realizar, né, o seu convênio, a sua proposta, a elaboração da sua proposta, acontece de que o sinalizado lá de que não há um convênio com aquela prefeitura, ou vocês não conseguem encontrar na hora de elaborar a proposta. Isso pode acontecer porque o nome, né, esteja errado ali, esteja com o nome de secretaria, ou de alguma secretaria, ou de algum órgão que esteja utilizando já o CNPJ, tá bom? Nesses casos, tá, quando acontece isso, nós sinalizamos para o setor de estágio: olha, eu preciso que seja redefinido, né, a nomenclatura utilizada para esse CNPJ, porque eu não consigo localizar, ok? Ou que está sendo localizado como a concedente Secretaria de Esportes, tá bom? Então, é preciso sinalizar para uma adequação dessa nomenclatura. A aluna colocou data de final do estágio na proposta errado e não vai conseguir cumprir a carga horária até a data que colocou. Para alterar a data de fim na proposta, como faz? Tá, você colocou a data ali. A proposta está aprovada, tá? Você vai apenas encaminhar para o setor de estágio, sinalizando, tá, que a aluna vai precisar de uma prorrogação na data, tá bom? Então, assim, você vai justificar via portal de solicitações para o setor de estágio, justificando: olha, minha aluna, né, colocou preenchimento, né, iria cursar o estágio até tal data, porém não será possível, precisará de uma prorrogação dessa data. Então, você vai solicitar ao setor de estágio que seja realizado a prorrogação e alteração na proposta dessa data, ok? Então, vai ser solicitado para o setor de estágio. Entendido, Cíntia? Ok. Então, vamos lá então para os principais erros, né, que estão ocorrendo dentro do termo de convênio, tá? O que nós estamos sinalizando de erro do termo de convênio, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu só compartilhar aqui. Aqui. Todo mundo está conseguindo visualizar? Ok. Está conseguindo visualizar? Sim. Ok. Então, vamos lá então. Para o termo de convênio, tá? O que nós precisamos? Da informação correta da concedente, principalmente do CNPJ, tá? Atenção na hora de colocar o CNPJ. Vocês estão verificando aqui que o representante legal, né, tem dois campos para o representante legal, o campo 1 e o 2. Não é necessário, tá, que se preencha os dois. Se você preencher o 1, tá, não é necessário preencher o representante legal 2. Então, apenas um já é o suficiente, ok? Então, é importante, se for a prefeitura, você vai colocar aqui o nome do prefeito. Então, como eu já disse, o convênio é realizado entre CNPJ. Então, é entre CNPJ da instituição com o CNPJ da concedente. Então, quem é o responsável legal? É aquele, né, responsável
tanto por contrato ou, né, por nomeação, o responsável legal por aquele CNPJ. No caso de uma prefeitura, o prefeito. No caso de uma instituição social, o presidente, tá certo? Então, salvos em algumas situações em que o secretário pode assinar em nome do prefeito, tá? Então, eu posso colocar aqui representante legal, o prefeito, e colocar aqui representante legal, o secretário, ou o tesoureiro, enfim, ou alguém que tenha uma documentação que pode assinar. Então, além desses responsáveis legais, então quem pode assinar a documentação são aqueles que possuem um documento autorizando essa assinatura. Então, por exemplo, no caso do prefeito, né, se tiver alguém, ele vai ter que apresentar essa documentação e vocês vão ter que encaminhar essa documentação junto com o termo de convênio para a elaboração, né, para que seja firmado o convênio. Então, para que ele possa ter homologado a sua assinatura aqui, né, como responsável legal. No caso do presidente de associação, tá? Se for, normalmente é o tesoureiro. Então, né, no documento, na ata de posse do tesoureiro, né, do presidente, tem lá que o tesoureiro tem total autonomia para assinar em nome do presidente em diversas situações. Então, nesses casos, né, em que a ata de eleição autoriza, então, ele pode assinar em nome como representante legal. Porém, você tem que entregar, né, junto a esse documento, né, o termo de convênio, essa ata autorizando o presidente, o secretário ou o tesoureiro, né, assinando em nome do presidente, tá certo? Salvo isso, o que eu vou mudar aqui? Somente em caso de necessidade, tá? Você vai alterar para curso de serviço social. Então, se for uma exigência do local, da concedente, que olha, eu quero firmar convênio apenas com o serviço social. Então, você, né, pode alterar aqui. Mas, quando não há uma exigência, né, da concedente, então eu mantenho aqui para todos os cursos, certo? E apenas recolho a assinatura aqui da concedente. Lembrando, aqui está a Unicesumar, porém não é o polo quem vai assinar, tá? Nem o gestor do polo. Quem assina aqui é a sede, tá? No caso aqui, é a assinatura da Kátia, tá certo? Então, quem assina como Unicesumar aqui é somente a Kátia, ok? Então, não, não é o gestor de polo que assina aqui. A concedente, tá? Carimbo e, né, a informação profissional ali do gestor, né, ou da empresa, da instituição no qual você está fazendo o convênio. Vamos supor que não tenha, que ali o gestor não tenha um carimbo, a instituição não tenha carimbo. Então, pode se inscrever de forma, né, manual ali, por escrito, o nome do gestor, assinatura por escrito. Será aceita e também colocado o CPF, tá, da pessoa e a identificação. Caso seja uma assinatura, então identificar com o CPF e o nome completo da pessoa que assinou aqui, tá bom? Não, caso, né, caso não haja um carimbo ali na instituição, tá bom? Então, caso precise de outra assinatura da concedente, tiver um outro, também poderá assinar aqui. Testemunha não é obrigatório, tá bom? Não precisa assinar aqui testemunha. Então, apenas se a concedente assinou, então você já pode encaminhar esse documento para validação, ok? E quando que eu vou fazer essa validação desse documento, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou fazendo abertura de convênio, que é durante o ano todo, tá? Convênio eu posso abrir a qualquer momento, eu vou encaminhar, né? Caso não esteja vinculado à inserção de nenhum aluno em campo, eu vou encaminhar via Saidoan para o setor de estágio, ok? Caso, né, tenha um vínculo, eu vou vincular um aluno a esse campo. Ah, eu preciso que seja liberado logo para que eu possa inserir esse aluno. Eu vou inserir esse termo de convênio junto com o termo de compromisso lá no portal Valoriza, tá certo? Entendido? Então,
Quando que eu vou fazer isso? A partir do momento que eu recolhi a assinatura, eu já posso inserir junto com o termo de compromisso lá no portal Valoriza, porque ele já vai fazer o reconhecimento desses dois. Ah, mas se estiver havendo algum problema ali com o termo de convênio, você já pode inserir o termo de convênio ali, caso, né, seja sua necessidade. Não é obrigatório. O que não pode ocorrer é eu encaminhar somente o termo de convênio pelo portal Valoriza, tá certo? Eu tenho que encaminhar junto com a proposta do aluno, que é o TCE, tá bom? Então, termo de convênio, termo de compromisso junto lá no portal Valoriza, aí a validação é muito mais rápida, tá bom? Então, assim, caso de necessidade, ok? Alguma dúvida referente a essa inserção? A questão de documentação, termo de convênio, termo de compromisso, ficou alguma dúvida? Nenhuma? Aí, Juliano, ah, pode falar. Nádia, eu tenho uma dúvida. Você falou que o representante, a gente tem que apresentar um documento, né? Informando que aquela pessoa ela representa aquele CNPJ. E aí, o Isso que em que caso. acontece? Ah, Como é que eu Nádia. entrego esse documento? Eu coloco. Ah, tá. Pode anexar junto com o termo de compromisso, com o termo de convênio, desculpa. Mas você só vai, hein? Você só vai anexar esse documento, né, de que ele tem autorização para assinar, em caso dele não ser representante legal, né, daquele Ah, CNPJ, entendi. tá bom? Se, por Por exemplo, for o exemplo, prefeito ou o presidente da associação, não precisa, tá certo? Porque ali a ata de eleição já dá autorização para ele, né, como representante legal daquela instituição, por ok? exemplo, eu tenho uma aluna que o prefeito ele assinou uma portaria informando as pessoas responsáveis pelo setor de estágio do município, que aquelas Uhum, pessoas tinham autorização para assinar, para autorizar. Aí, no caso, certo. se eu inserir uma portaria dessa, Isso, já aí dá você já ok, né? isso, aí você encaminha. Se caso essa pessoa identificada ali tiver essa portaria autorizando ela a assinar em nome do prefeito, então você já encaminha junto com essa portaria ao documento de convênio, tá bom? Tá ótimo, obrigada, viu? Tá ok. Nesses casos, é somente para o termo de convênio. Termo de compromisso já é um pouco mais livre, como a gente já mencionou aqui, tá bom? Entendido? Ficou alguma dúvida? Tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam nesse processo todo é que, né, o termo de convênio e o termo de compromisso são documentos importantes para o processo de inserção desses alunos. E esses pequenos erros podem agravar demais no processo de inserção. E ainda mais quando nós temos um tempo curto, né, para o processo de aprovação, né, lembrando que o setor de estágio, a partir do momento que você insere, né, envia essa proposta, ele tem até 7 dias úteis para aprovar a sua proposta. Então, nós devemos já nos programar, né, pensando já nesse processo, nesse prazo para aprovação ou deferimento, né, indeferimento desse documento, tá certo? Então, esse planejamento se faz necessário. Por isso é tão importante que a gente, né, esteja, né, alinhado a esse processo, ok? Então, é, sem dúvidas, né, referente a esse processo, termo de convênio, termo de compromisso. Então, vamos lá, então, para a proposta de estágio. Alguém tem alguma dúvida inicial referente ao processo de estágio que ainda não ficou claro?
bolsa de estágio, né? Muitos me questionam por que não pode, já que nada, a lei não proíbe, tá? Porque são dois contratos diferentes, tá? O estágio remunerado, né, ou caracterizado como estágio não obrigatório, e o estágio obrigatório. São dois contratos diferentes, tá bom? Então, por serem dois contratos, então não tem validade. Até é importante a gente deixar claro, né, referente ao estágio remunerado. O estágio remunerado, ele não contabiliza, né, como horas ali do estágio obrigatório. Então, a gente, por ser, né, separado essas duas nomenclaturas, essas duas divisões, tá certo? São dois contratos totalmente diferentes. Porém, o que a gente precisa deixar claro, né, por não ser obrigatório, lógico que tem a carga de experiência para o aluno, o estágio remunerado, sem contar com a relevância dessa bolsa, né, a importância dessa bolsa para o aluno. Porém, tá, o que precisa a gente deixar claro é que o aluno, quando ele faz, né, a inscrição do curso, ele sabe que tem que realizar o estágio obrigatório, certo? Ele tem uma carga horária obrigatória para realizar. Então, nesses casos, tá, nós precisamos que o aluno esteja ciente de que, para ele cumprir esse estágio, ele precisa ou fazer a redução dessa carga horária, tá, do estágio remunerado, ou a rescisão desse contrato do estágio remunerado, por mais difícil que seja as situações, mas a carga horária do estágio obrigatório, tá, é de forma curricular, é uma obrigatoriedade, tá, para aprovação do aluno. Então, ele precisa cumprir essa carga horária do estágio obrigatório, ok? E esse estágio obrigatório, ele tem como principal, né, função a aprovação ali curricular do estudante. O estágio remunerado já não. Ali, né, não se enquadra dentro da carga horária, né, do estagiário, tá certo? Então, oi? Tá. Então, assim, a gente precisa esclarecer para o aluno que quando ele tem esse estágio, ele precisa dessa carga horária do estágio obrigatório. E nesses casos não tem o que a gente fazer, tá bom? Ele vai ter que fazer essa redução da carga horária ou, né, fazer a rescisão desse contrato. E quando o aluno, né, tem já esse contrato ativo, até em alguns casos que a gente encontrou, o aluno ele possui, né, o contrato ativo, só que nunca foi para o campo. Ele fez o contrato lá com a concedente do estágio não obrigatório, mas não foi para campo e não realizou a rescisão do contrato. Então, o que acontece? Esse contrato ele continua vigente, junto com o termo de compromisso, ou junto com a carga horária, né, disponível de estágio, ele vai ficar vigente dentro da concedente. E, segundo a lei de estágio, o aluno só pode realizar estágio dentro da mesma concedente durante 2 anos. Não pode ultrapassar os 2 anos. E, nesses casos, muitos estágios, né, não obrigatórios acabam, né, comendo um pouco dessa carga horária, né, dentro da concedente. Então, a gente também tem muito desses problemas dentro do estágio, tá bom? Então, a gente precisa estar muito atento referente a essa questão do aluno com o estágio remunerado e o estágio obrigatório. Infelizmente, não tem como, são dois contratos diferentes, tá? Então, e somente o estágio obrigatório tem obrigação, né, dentro da disciplina curricular. Tive mau tempo aqui, entreguei. Percebo que está demorando a aprovação dos termos de compromisso, postei dia 25/9 e ainda não foi aprovado. O que posso fazer? Enisete, a gente tem que verificar, né? Dia 25/9, se você postou o termo de compromisso, proposta, com certeza já foi validada pelo setor de estágio, já teve um deferimento do setor de estágio. Então, é bom você verificar essa questão, tá certo?
porque não é para demorar tanto tempo. Então, a sua proposta ou está em elaboração pelo solicitante ou está em revisão pelo solicitante. Então, eu preciso verificar aí essa situação. Não demora tanto tempo assim, tá certo? Mas não seria válido ter um contrato de estágio obrigatório remunerado? Porque eu acredito que isso seja determinação da Unicesumar. Eu estou perguntando porque, para mim, é novo. O contrato, tá, do remunerado, tá, é um contrato, sim, deve ser feito, é feito todos os trâmites, só que são 2 contratos diferentes, tá bom? Então, mesmo tendo o contrato do remunerado, ele não conta como disciplina obrigatória para a conclusão do curso, somente o estágio obrigatório, o contrato de estágio obrigatório. O aluno pode fazer? É opção do aluno? Pode, a qualquer momento. Só que ele tem que estar ciente que ele tem o estágio obrigatório para realizar, tá bom? Então, que fique claro para o aluno que ele tem esse estágio obrigatório e ele precisa dessa carga horária. Carga horária maior no sistema quando o acadêmico faz prefeitura. Por que aparece carga horária maior no sistema quando o acadêmico, no caso, faz a prefeitura remunerado? Se reside não atrapalha mais. Ô, Enisete, você quer falar? Acho que fica mais... Oi, você tá com problema no Oi, áudio? liguei. Ah, Eu liguei você quer... aqui. Qual que é a sua dúvida? É o seguinte, Juliano, a minha acadêmica ela fez remunerado pelo mesmo setor, né, prefeitura. E daí eu Na faço mesma lá a concedente? proposta, isso, a mesma concedente. Daí aparece que a carga horária está excedida tal, só que ela já rescindiu o contrato, o anterior, né? Já foi feito todo aquele trâmite da rescisão, de não ter mais para, né? Ela não é mais remunerada. E Certo. daí, será que isso atrapalha o termo de compromisso? É o último estágio dela, que ela está no empreendedorismo. E eu Certo. comentei que ainda está escrito lá no meu sistema, em aprovação, o termo de compromisso, está escrito lá. Em aprovação, não, no status está como da proposta? Quando você pesquisa, tem o status. Em Está aprovação em pelo setor de aprovação. estágio? É em aprovação. Está Pelo setor escrito de lá no estágio? final. Não, pelo setor Oi? de estágio? Isso, pelo setor de estágio. Tá. Aí a gente tem que verificar qual que é a data que foi encaminhada, mas eu acredito que se foi encaminhada no dia 29, já 25 de deveria... setembro. Uhum. Não está Então, concluída, sabe? Isso que eu fiquei preocupado, porque não está escrito concluído. tem que Está em verificar. aprovação. Tá? Ah, tá. A gente tem que verificar essa situação para ver qual que é o porquê da demora. Mas normalmente não é para demorar, tá? Não, Tá. não demora tanto tempo assim para uma aprovação. A gente pode ser que o setor de estágio tenha várias demandas e acaba, né, sobressaindo, mas o prazo limite para eles é em 7 dias, tá certo? Uhum. E ali na busca que a gente faz para pesquisar, ali eu vou procurar qual que é se está em aprovação, se está no setor de estágio, se está. É assim Tá, mesmo, né? isso. Faz o seguinte, ó, qual é o nome da aluna? Vamos, que eu já aproveita e já... Sidneia Mundo Novo MS, Sidneia Conceição dos Santos. Peraí, Sidneia, um D mudo, com C ou com S? com S, Sidneia Conceição dos Santos. Ó, a gente já faz essa busca, Tá. tá? Ó, Sidneia Conceição. Uhum. Ó, eu tenho aqui, deixa eu ver, 29. Ó, tá verificando aqui, ó, empreendedorismo, certo? Certo. Uhum. Ó, tá em elaboração pelo solicitante. Tá Mas conseguindo se você visualizar? verificar ali, ela foi, no meu aparece como se já foi Não, recebida.
Por isso que eu achei Por- estranho, ó. Tá Uhum. vendo, ó? Então, pessoal, ó, sempre verifique por aqui, ó, a situação, tá certo? Ó, aqui, ó, o nome dela, tá? Disciplina, a data do módulo e, ó, o status, situação, em elaboração pelo solicitante. Ou seja, essa proposta ainda não foi encaminhada para o setor de estágio, tá certo? Então, ainda precisa ser encaminhada. Mas, Juliana, eu fiz tudo aqueles passos lá do sistema de Ó, anexar o termo de compromisso, tá? No meu aparece como se recebido 25 às 11 horas da manhã, ó, no meu tá. portal. Ó, por que que não foi encaminhado essa proposta? Porque não foi possível encaminhar essa proposta. Tá vendo aqui? Aham. Ó, Aham. tempo Então, isso máximo aí de que. estágio na concedente ultrapassada. O que É, significa esse tempo máximo? Lembra que eu falei para você que o aluno só pode realizar estágio, tanto obrigatório como não obrigatório, no máximo em 2 anos na mesma concedente, tá? É lei. Então, ou seja, ela ultrapassou esses 2 anos de estágio na mesma concedente. Então, obrigatoriamente, ela terá que mudar de campo, entendeu? Nossa, Juliana. Mas eu acho que não faz 2 anos que ela está na concedente. Porque, assim, só se houve a questão do remunerado lá, então, que é uma informação que a gente Então, teve só contabiliza. agora, só Aham. depois, a vez que deu aquele problema com essa acadêmica, que foi que a gente teve soube dessa Uhum. situação, né? Que o remunerado iria bater no Isso, obrigatório, né? ia fazer contabilidade. Porque assim, ó, tanto o obrigatório como o não obrigatório contabiliza carga horária dentro da concedente. Então, dentro da concedente ali da prefeitura, ela tem 2 anos para fazer estágio ali, tá certo? Sim. Tanto, então, o contrato de estágio não obrigatório também contabiliza dentro desses 2 anos. Então, se ela fez, por exemplo, 1 ano de estágio obrigatório ou não obrigatório, e depois fez o 2 anos, mais 1 ano de estágio obrigatório, vão dar os 2 anos no total, certo? Dentro da mesma concedente. Nossa, será que é isso que não foi a minha proposta? Porque eu fiz todos esses passos aí que sempre faço, né? Para Aham. colocar a Não, foi por isso. Se proposta. você não. Por isso que está em elaboração pelo solicitante, tá? Porque você não vai conseguir encaminhar essa proposta porque já deu tempo excedido, né, na concedente. O que você vai ter que Hum, fazer? Você vai ter, se não houver esse prazo, quando foi o tempo em que ela realizou estágio não remunerado? Foi Entendeu? o ano antes do estágio obrigatório, né? Foi 2022, Mas eu quanto tempo acho. ela. Então, você tem que identificar quanto tempo Hum, ela ficou lá na na prefeitura prefeitura. fazendo o não obrigatório. Por exemplo, foi 1 ano? Ela, Foi ela 6 meses? comenta, ela comenta que não deu, deu 1 ano, mas assim que ela começou o estágio obrigatório foi agora esse ano. Ela começou Lem- agora. Isso, lembra que eu Isso. falei? Foi em 2024. Então, pode ser que a data, né, de 2 anos na concedente tenha batido, tá certo? Eu verifiquei aqui uma outra situação que a aluna possui convênio numa secretaria, já é outra concedente, entendeu? Ah, Eu tenho que você verifica, então, se por acaso a secretaria tem uma aqui. Ah, tá. Fundo Municipal de Assistência Social. Eu não sei se é o viu, mesmo CNPJ. Juliano, se caso, por exemplo, para ela continuar na mesma área, né? Se eu Hum, colocasse um convênio com a secretaria, porque eu só tenho convênio com a prefeitura, mas é o mesmo pode CNPJ? mudar? Só Não. se for Daí tem CNPJ diferente. o fundo é CNPJ diferente. Então você vai conseguir fazer pelo fundo. Como É, ela já tem, tempo ó, de como mandar ela o convênio? Dá tempo de mandar o convênio? já tem convênio, né? Porque ela já tem proposta concluída em fevereiro com o Fundo Não, mas Municipal. assim, não, por exemplo, assim,
ela agora está pela prefeitura, né? Que pediram para mim arrumar tal, eu coloquei prefeitura. E daí, agora, para ela continuar nesse setor, eu não posso fazer o convênio com o Fundo da Assistência Social? Ou da mesma coisa? Não, você tem que fazer o termo de compromisso, né? Porque não vai ser É, no mesmo lugar, né? Vai ter que fazer não, um mas novo termo de essa aqui. compromisso, entendeu? Não, por exemplo, assim, se ela está no CRAS, vamos dizer, que é ligada à prefeitura, mas Certo. ela está com um convênio da prefeitura. Não dá para fazer o convênio com assistência social para daí não dar esse problema aí de bater aí o estágio dela antigo? É isso que eu tô te falando. Já Ah, possui convênio, já tem convênio, entendeu? ah, Ela já tem um convênio com o fundo, convênio está realizado. O que não tem é o termo de compromisso, tá certo? Com o fundo, que é outro CNPJ. então posso fazer já, mas Um assim, novo, CN... um novo termo de formalmente, compromisso. Juliano, eu acho que formalmente eu não tenho do fundo Não precisa. conveniado. Não É isso que eu tô precisa? tentando é isso que eu tô tentando te explicar, Ah, Elisete. ah, Em fevereiro, no módulo 51, a aluna já entregou esse termo de convênio, esse termo de compromisso. Então, o convênio já está realizado. Você só tem que mudar o termo de compromisso, entendeu? Já está avançado, já está meio caminho andado, entendeu? tá. Mas, por exemplo, eu consigo localizar lá, por exemplo, a hora que eu vou colocar lá, eu consigo colocar Sim, fundo lá para colocar proposta? Só consegue. aparece prefeitura. Não tem o fundo porque no módulo 51, como eu disse, já teve Ah, proposta aprovada. Então você vai ah, conseguir fazer, tá certo? tá. Então eu faço, só mudo lá, Só o prefeitura termo de para compromisso. fundo. Isso, Uhum, tá. tá bom? Vou tentar, então, urgente, fazer isso, tá? Você entendeu que está na sua fase, né? Uhum, Tá bom? entendi. Uhum. Daí você acredita, assim, Juliano, que dá certo, não vai dar situação para ela ter que sair do campo? Se for CNPJ diferente, não. Porque o que está dando aqui contradição é o Prefeitura de Mundo Novo, tá? Tá, A Prefeitura Municipal. Se mudar o CNPJ, já é outra concedente, então não vai haverá problema, tá bom? tá bom, tá bom. Obrigado, tá? Às vezes tem outra Nada. pessoa aí para perguntar. Aí, como, né, a gente já está aqui, então já vou aproveitar e já passar as orientações dos erros que estão ocorrendo referente a essa proposta, elaboração de proposta, tá certo? Então aqui, o que eu preciso que vocês entendam referente à inserção de proposta, para que não haja erro. O que está havendo de problema na hora de inserir quando duas disciplinas, tá? Quando eu tenho duas propostas para realizar. Quando eu vou inserir a proposta, estou colocando aqui do início ao final do módulo, beleza, a data, já entendi, tá? Só que na hora que está colocando aqui, o aluno está colocando 2 vezes na semana, terça e quinta, de 6 horas diária, né? E 18 semanais, ou 12 semanais, certo? Ele fez bem quebrado a data. Só que na hora que eu vou inserir a outra proposta, né, o sistema não está reconhecendo e está entendendo que já está excedendo a carga horária diária. Então, assim, eu vou fazer um movimento padrão, tá? Uma orientação padrão, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Tá? Então, façam dessa forma. Sempre início e fim do módulo. Carga horária, sempre colocam, né, a carga horária 30 horas e 6 horas se for uma disciplina. No caso de duas disciplinas, eu vou sempre colocar 15 horas semanais e 3 horas diária. Mas o meu aluno vai fazer apenas 2 vezes na semana, não tem problema. Que nem já houve supervisora que agora está tendo que entrar em contato com o setor de estágio porque o aluno vai fazer, a supervisora de campo mudou o dia lá e vai ter que alterar as horas, né, o dia para realizar estágio. Então, assim, para evitar esse tipo de problema e esse transtorno, então já façam o seguinte, sempre colocam de segunda a sexta-feira, dias e horário da semana, segunda a sexta-feira, tá bom? Coloca somente isso. Carga horária, se for duas,
15 horas, 3 horas para cada disciplina, tá certo? Mesmo se o aluno for realizar 2 vezes na semana, 1 vez na semana, ou se vai realizar menos horas, né? Se for realizar só 1 hora, não tem problema, coloque a carga horária máxima ali. Porque se o aluno precisar, né, se houver qualquer problema durante o estágio, meu aluno não conseguiu realizar ali a estágio no período correto, eu tenho essa, vamos supor, essa gordura para queimar e essa possibilidade ali para que o aluno possa realizar o estágio em outro dia ou outro horário. Entendido? Isso está gerando muito problema na hora de inserir a proposta, na hora da aprovação. Então, para evitar, a gente já faz esse movimento padrão, ok? Loreni, tem alguma dúvida? Boa noite, Juliano, tudo bem? Boa noite. A minha dúvida continua sendo, eu não consegui enviar aquele book de boas práticas. Não consigo, não vai de jeito nenhum. Eu terminei ele e não consegui enviar. Isso pode causar um problema para o aluno? Não. Eu passo para você depois. Amanhã a gente agenda um horário e a gente faz esse tutorial junto, tá? De envio da proposta do book de boas práticas, documentação, tá bom? A gente Então, faz tá isso bom. amanhã, Então ok? tá, muito obrigada, viu? Referente à proposta, tem alguma dúvida? Alguma colocação? Porque a minha aluna, ela já terminou dos estágios. Esse é do módulo 54 já, né? Certo. O book já é do 54, né? Então ela já fez. Então tá certo, então. Tô com 2 alunas, está em 2 estágios para fazer no módulo, mas só agora conseguir campo de estágio para ela. Será que ela Pelo vai menos ter até algum agora, problema né? para ela cumprir o prazo no estágio? Aham. Ok. Então, assim, ó, a orientação para caso, né, em que a aluna tem 2 disciplinas e não vai conseguir concluir, o que nós temos de prazo? Até o dia 29/11 para o aluno concluir em campo o estágio, certo? Então, se você fez as contas da disponibilidade do aluno, né, se vai conseguir cumprir as 160 horas, beleza. Até o dia 29, ok. Se não vai, então o aluno tem a possibilidade urgente, porque a data, tá, para a realização do cancelamento da disciplina de dependência e adaptação, tá certo? Então ele tem essa possibilidade de cancelar, caso ele veja, olha, não vou conseguir cumprir as duas disciplinas no módulo 54, eu realizo, né? Ele vai lá no estúdio dele e realiza a solicitação de cancelamento da disciplina. Então, somente a disciplina de dependência e adaptação que são possíveis, né, de cancelamento ainda. Então, verifique isso com o aluno, a disponibilidade dele, para que não haja problema, tá certo? Então tá jóia. Muito obrigada, viu, Juliano? Nada. Vamos lá, então. Pessoal, ficou alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida referente a esse processo, né, como se faz, né, o preenchimento TCE e termo de convênio, ou a proposta, ficou alguma dúvida, né, sobre os erros que estão ocorrendo? Olha, aconteceu esse erro aqui comigo e eu não entendi o que aconteceu. Qualquer coisa, vocês podem me acionar lá no plantão Teams, tá? Que eu vou passar todas as orientações, tá certo? De momento, eu preciso que vocês realizem o preenchimento, tá? Da avaliação do link Open Class desta noite, tá certo? Para que a gente, né, possa ter uma qualidade aí no próximo Open Class, tá bom? Então, preciso que vocês preencham aí para mim, por gentileza. Quem puder estar abrindo a câmera para a gente fazer o registro, tá? Já agradeço. E agradeço imensamente aí pelo tempo de vocês, tá bom? E não se esqueça, nos vemos na próxima terça-feira, no próximo Open Class, tá ok? E lembrando, né, só no dia 24/10, nós teremos uma roda de conversa para os alunos, tá? Então eu preciso
do apoio de vocês para divulgação dessa roda de conversa para os alunos, tá bom? Já vamos lançar a divulgação aí, se vocês puderem já estar nos auxiliando no compartilhamento das informações, tá? Dia 24, né, às 19 horas, vamos ter uma roda de conversa, né, sobre os campos de estágio, sobre os campos profissionais, tá certo? Então vai ser um debate bem bacana sobre terceiro setor, sobre políticas públicas, sobre empreendedorismo, observatório social. Então, nós temos nossos companheiros aí, supervisores, né, acadêmicos, que vão trazer do seu, né, dia a dia, como funciona o seu trabalho dentro dessas 4 disciplinas aí que a gente trabalha, tá bom? Então, dia 24/10, nós temos encontro aí nessa roda de conversa. Se vocês puderem estar compartilhando com os alunos, agradeço imensamente, tá bom? Deixa eu fazer um registro, então, já que todo mundo arrumou o cabelo. Deixa eu fechar aqui. Prontinho. Obrigado, tá? Tenha uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Até terça-feira que vem. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos.